Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da Sábado. Depois de, no último programa, termos feito um balanço do ano de 2024, esta semana vamos tentar antecipar o futuro e dar aos nossos ouvintes algumas pistas sobre o que esperar de 2025 e sobre os temas que devemos seguir com atenção no ano que está prestes a iniciar-se. Para que focos de conflito e instabilidade devemos olhar em 2025, quais os maiores riscos e quais as figuras cujo percurso devemos seguir com atenção, é aquilo que o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas vão tentar antecipar nos próximos 30 minutos. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Este mundo é vasto, não é? E como vimos... É Vasco? É vasto. Pode ser Vasco, mas é vasto. E como vimos na semana passada, os acontecimentos são muitos, as possibilidades são múltiplas, mas tendo que escolher um ou dois temas que devemos acompanhar com atenção, quais seriam? Um ou dois. O primeiro é claramente o que sairá da Casa Branca. Isso parece-me que a ação política da administração será absolutamente decisiva para o resto do mundo, em todas, quer dizer, na guerra da Ucrânia. Vamos ver o que é que Trump propõe, como é que tenta sair dali. Vamos ver que soluções ou que inovação propõe no Médio Oriente, porque claramente a política de Biden no Médio Oriente foi um desastre total, como foi, aliás, em muitos sítios. E, portanto, acho de uma forma geral é ver o que é que vai acontecer a partir da Casa Branca, porque isso sim irá depois ter consequências em todas as outras regiões e todos os outros países. Mas queria destacar duas regiões. A primeira, obviamente, é a China. Portanto, a China é hoje reconhecida como o grande rival, a potência rival dos Estados Unidos. Isso já era verdade com Biden, mas com Biden houve também uma tentativa uma tentativa permanente de tentar tranquilizar os chineses. A última, por exemplo, a conferência que se realizou a cimeira que se realizou em São Francisco, foi disso, claro, quando a gente lê o readout, não é? As conclusões das duas partes, constata-se que há uma tentativa muito grande por parte da administração americana de apaziguar os chineses. Eu acho que a postura de Donald Trump, da administração de Donald Trump, será mais robusta, será mais assertiva em relação à China. E isto, invariavelmente, terá consequências em outros assuntos, mais uma vez, que nós não ligamos muito cá em Portugal, mas são absolutamente críticos. Por exemplo, Taiwan. Taiwan, neste momento, tem um presidente que é um independentista. Tem a China a dizer que é absolutamente inaceitável, não é? Que haja a independência. E depois, curiosamente, temos Trump que neste caso, disse coisas mirabolantes durante a campanha eleitoral. Disse que pensava... Isto é Trump a dizer que pensava que os taiwaneses pensavam que os Estados Unidos era uma companhia de seguros e que os taiwaneses não davam nada aos Estados Unidos e ainda por cima tinham roubado a indústria dos microprocessadores. Portanto, se é esta a abordagem a adotar em relação a Taiwan, eu não sei se será ou não, se isto era uma coisa de campanha, mas se for esta a abordagem, vamos ter um problema muito sério e muito rapidamente, porque isto irá incentivar, não é, a China a aumentar a pressão sobre Taiwan, coisa que tem vindo a fazer paulatinamente, tem vindo a fazer não só económica, mas também militarmente. E isto, a meu ver, é muito significativo. Portanto, a relação com a China, incluindo esta questão, mas há outras regionais, eu acho que o João vai falar sobre uma delas daqui a pouco, mas esta relação com a China depois tem repercussões no Sudoeste Asiático, Taiwan, etc., Japão, etc.
esse processo, esses acontecimentos, a meu ver, serão os mais importantes. E depois, julgo também que é muito importante o que está a acontecer na Europa. E aí, o que vai acontecer na Europa também está associado às escolhas de Trump. Porque as escolhas de Trump relativamente à relação comercial serão muito importantes, e as escolhas em relação à NATO também serão muito importantes. Em relação à NATO, quer dizer, acho que nem sequer é preciso perder tempo com isto. Há o problema, obviamente, da partilha de custos, mas eu creio que o problema já é outro, à luz da guerra da Ucrânia, que é exatamente para que é que serve a NATO, não é? Se serve só para defender os países europeus, se serve para defender os países europeus mais a Ucrânia entra na NATO, quer dizer, estas questões todas terão todas de ser discutidas. E depois, do ponto de vista comercial, vamos lá ver, Trump não gosta de país, ou neste caso, blocos económicos que têm superávites com os Estados Unidos. E, portanto, irá seguramente dizer à União Europeia que é necessário reduzir alguns dos impedimentos que existem na Europa, que impedem que haja mais exportação de produtos americanos para os Estados Unidos. E fará isto, julgo eu, com alguma celeridade. Julgo eu que fará isto. Portanto, essas são, no que diz respeito a Trump, são as repercussões para a Europa. Portanto, as coisas ligam-se aí. Mas a Europa, para além disso, depois vive uma crise muito grande. Crise essa que agora terá de ser clarificada com as eleições na Alemanha, que se realizarão daqui a pouco tempo, em fevereiro. Mas o problema da Alemanha é muito maior do que uma mera mudança de governo, não é? É um problema, e toda a gente esta semana houve a apresentação, a semana passada, digo eu, houve a apresentação dos programas dos vários partidos políticos, e todos convergem na ideia de que a Alemanha está em crise. Quer dizer, tem soluções diferentes, e há uma discussão na Alemanha que vai ser realizada, mas essa discussão vai ser entre, basicamente, os adeptos de investimento público, etc., e as pessoas que acham que o que é necessário fazer é ir mais longe, e de certa forma fazer aquilo que está prometido por Trump, que é reduzir o Estado, enfim, um conjunto de soluções que nós sabemos quais são. Mas esta discussão é importante. Agora, o que se espera que aconteça na Alemanha é o oposto daquilo que não foi possível fazer em França. Ou seja, espera-se que o novo governo alemão, julgo que será um governo da CDU, mas em coligação provavelmente com os verdes, pela configuração não parece que possam fazer uma coligação com a AfD, portanto ou serão os verdes ou o SPD. Mas espera-se que haja alguma capacidade de reformar, de encontrar novos caminhos e de resolver alguns problemas colocados, ou que serão colocados pelos Estados Unidos, e outros que são colocados pela China, nomeadamente a questão dos veículos elétricos. E que a Alemanha tem essa capacidade reformista que claramente a França não tem. E, portanto, eu acho que do outro lado, se tem alguma expectativa em relação à Alemanha, não tem nenhuma em relação à França. Acho que a França vai por um caminho muito, muito perigoso, que terá consequências, daqui a um ano veremos, mas terá consequências péssimas para a União Europeia. Não sei se a França não caminha, já vamos em 5 repúblicas, mais uma também. É negro o panorama, portanto, que o Vasco traçou e que eu partilho, e a única coisa mas que para ti, João, que devemos acompanhar com atenção. Olha, primeiro temos de esperar por um acontecimento feliz nos imprevistos, porque tudo o que temos em vista são acontecimentos profundamente infelizes, portanto. E a questão de Taiwan é uma daquelas que é não só gravíssima, como está a atingir um nível de perigo alto, muito, muito elevado, e em que aqui entra a história dos
os sinais errados. Se forem transmitidos sinais errados, a reação poderá ser muito violenta. Há uma certeza em relação a Pequim, independentemente de Xi Jinping manter-se no poder ou ser substituído por outros responsáveis no Partido Comunista. É que há duas linhas vermelhas em relação a Taiwan por parte da República Popular da China, que são mesmo linhas vermelhas. Uma é uma declaração de cessão de independência. Nesse caso, a invasão militar será inevitável. A outra é aquilo a que os chineses chamam a interferência direta de uma potência exterior. Neste caso, estamos a falar de uma intervenção militar norte-americana para sustentar as defesas da ilha. E porquê é que isto é tão grave e temos de ver isto com muita atenção neste ano de 2025? Porque se houve coisa que ficou demonstrada e com vontade política muito clara da parte de Pequim em 2024 foi que a China consegue já, de facto, criar uma situação de bloqueio total à ilha de Taiwan. Não significa que do bloqueio se passa uma tentativa de invasão. Não é isso. Mas consegue criar uma situação tal que poderá causar distúrbios internos muito violentos na ilha de Taiwan e obrigar os seus aliados a assumirem uma atitude de sustentação do regime democrático de Taiwan. E aqui entra algo que nós também não costumamos prestar muita atenção aqui em Portugal, que é toda a estrutura de alianças que existe pela Ásia, porque são estruturas de alianças muito contraditórias. O caso exemplar é o da Índia. A Índia nós tendemos a esquecer que com a história de Caxemira, com a sua disputa com o Paquistão, e estamos a falar de, no caso do Paquistão, um Estado altamente instável, no caso da Índia, um Estado federal em que as tensões políticas são também frequentemente muito elevadas, onde pode irromper um conflito a qualquer momento. Caxemira, nós quando nos esquecemos disso, é sempre mau, porque não há ninguém do exterior com capacidade de mediação neste conflito, que inevitavelmente envolve a China. Mas a Índia, se por um lado é parceiro de potências ocidentais como a Austrália e de seus aliados como o Japão e a Coreia do Sul, num esquema de defesa que, ao fim e ao cabo, visa circunscrever a capacidade de expansão militar e até comercial da China. Por outro lado, já não participa noutro tipo de alianças que têm a ver com os conflitos no Mar do Sul da China, onde aí participam, sim, países como as Filipinas e a Indonésia. E tudo isto está dependente daquilo que é a garantia de segurança, em última instância, vinda dos Estados Unidos, que no caso da Coreia, do conflito da Coreia, é absolutamente essencial. Por isso, foi tão grave a tentativa de golpe de Estado por parte do presidente que, entretanto, aguarda a decisão do Tribunal Constitucional sobre a sua deposição, depois da votação na Assembleia Legislativa em Seul, porque o caminho que está a levar o conflito é um caminho muito, muito estranho. E aqui entra a Europa e entra este facto absolutamente que, digamos, há 2 anos seria impensável de haver tropas coreanas que estão a combater na Ucrânia e na Rússia. Ora, esta letalidade de uma aliança em que a Coreia do Norte ganha também a capacidade de iniciativa graças à fraqueza da Rússia, não augura nada de bom. Portanto, é outro local onde o mínimo sinal errado enviado por parte dos Estados Unidos, das autoridades da Coreia do Sul, dos aliados, seja da Austrália ou do Japão, pode ter consequências absolutamente catastróficas. Em tudo isto, a Europa prima pela sua ausência, porque os 27 são um bloco económico, não só um bloco político, vão entrar num processo muito provavelmente de
segregação talvez seja excessivo numa primeira fase, pelo menos até Marine Le Pen conseguir a eleição presidencial em 2027, mas vão se tornar cada vez mais laços, é como a maionese, vai deslaçando aquilo que é a cooperação política no continente, porque temos países como a Polónia que no seio quer da NATO, quer da União Europeia, assumem-se como uma alternativa de liderança política, não só no centro da Europa e no leste da Europa, mas até no nível mais global da própria União Europeia, suprindo aquilo que foi algo que existiu no passado, que foi uma convergência de interesses sobre aquilo que se chamava o eixo entre Berlim e Paris, que está definitivamente arruinado, e aquilo que é a predominância, que pelo menos momentaneamente tem um país como a Itália na negociação da União Europeia. Há outros que perdem muito em função dos seus problemas internos, como é o caso da Espanha, que não consegue potenciar aquilo que poderia ser o seu peso. E, por outro lado, nós não nos conseguimos ligar àquilo a que se chama o Sul Global, que é uma forma, uma denominação absolutamente errada e que não faz sentido, porque, falando outra vez do caso europeu, nós tivemos o Mercosul, que foi finalmente aprovado depois de mais de 2 décadas de negociação como grande tratado comercial entre a União Europeia e as principais economias da América do Sul, o Brasil, a Argentina estão lá, mas que agora entrar no processo de ratificação vai ser muito complicado. Em França já se sabe que não haverá ratificação porque os interesses dos produtores de carne franceses estão absolutamente contra esta ideia de uma concorrência que consideram desleal vinda dos grandes produtores da América do Sul, designadamente do Brasil, até em Portugal, se houve a reivindicação nesse sentido, e isto será mais um caso em que aquilo que é um tratado comercial pode servir também para um outro tipo de abordagem política. E a abordagem política que é necessária não só para gerir certos consensos a nível dos grandes conflitos internacionais, e os do Médio Oriente, depois falaremos disso, são um caso em apreço, como se costuma dizer, mas até por uma questão de necessidade de políticas globais para as quais são necessários consensos, sobretudo a nível das questões ambientais. Mas com Trump na Casa Branca, nós estamos mesmo necessitados de uma grande surpresa, que será notícias altamente positivas, surpreendentes, vindas, não faço ideia de onde. Elegeram os dois vários temas que devemos acompanhar e passaram também por alguns dos riscos que vamos enfrentar aqui em 2025. Mas, escolhendo um, qual o maior risco ou o fator de risco para a estabilidade mundial agora em 2025? Um risco, claro, é o Irão, a nuclearização do Irão. Um segundo risco é aquilo que pode acontecer na China, em resultado daquilo que o João está a dizer, mas não só, também porque há conflitos potenciais que potencialmente podem ter um desfecho violento entre a China e vários países, não é, que disputam águas e disputam soberania no Mar do Sul da China. Mas isso é uma situação que já tem-se vindo a intensificar, mas já há algum tempo se verifica. Não sei que não prestamos atenção, mas já se verifica há algum tempo e pode explodir a qualquer momento. Também a questão de Taiwan, como disse o João, isso também me parece importante. E o imobiliário chinês, sempre aquela hipótese da grande catástrofe imobiliária na China, com uma grande ruína financeira. E depois a Rússia. Quer dizer, acho que conforme o desfecho de Taiwan, não é? Putin pode ou não estar em maus lençóis. Portanto, e dando a natureza daquele regime, quer dizer, em 12 meses, com o desfecho da guerra da Ucrânia, nunca se sabe. Portanto, estes são, digamos,
flashpoints, não é? Pontos que devemos seguir com alguma atenção, porque podem ter um desfecho desta natureza. Agora, claramente, a minha escolha é o Irão. Aí não há dúvidas, não há dúvida nenhuma, não é? O regime iraniano tem aprendido algumas coisas. Aliás, aprendeu algumas coisas com o que está a acontecer na Ucrânia. A Ucrânia jamais teria sido invadida se tivesse preservado as suas armas nucleares. Acho que o regime já percebeu isto. Os norte-coreanos há muito que perceberam isto e, portanto, o Irão, atendendo a tudo aquilo que está acontecendo na região e, sobretudo, aos acontecimentos dos últimos meses e à degradação dos seus aliados, Hezbollah, Hamas, etc., as milícias, menos as milícias no Iraque, mas também, e o ressurgimento, quer dizer, uma das coisas que eu acho que vai acontecer em resultado do colapso da Síria é provavelmente o ressurgimento de, não sei se vai chamar Estado Islâmico, Al-Qaeda, whatever, mas é o ressurgimento desse jihadismo profundamente hostil ao Irão. E, ao mesmo tempo, o Irão corre o risco de ter, não é, a Arábia Saudita e os países do Golfo Pérsico a aproximarem-se a Israel, não é, na sequência daquilo que se pensava que ia acontecer e possivelmente acontecerá, eu acho que é isso que Trump quer, a aproximação desses países, não é, a Israel. Se tudo isso se concretizar, não é, ou se grande parte disso se concretizar, o Irão está efetivamente em maus lençóis, não é? Tem o único aliado, mais ou menos seguro que terá, é a Rússia. E atendendo àquilo que aconteceu na Síria, não é? A confiança que Teherão tem em Moscovo será seguramente menor, não é? Porque há duas semanas atrás, quando Bashar al-Assad falou pela primeira vez, ele basicamente disse que queria ficar, mas os russos é que quiseram fugir e retirar-no da Síria. Bom, isto não pode ser uma coisa, toda esta situação não pode ser agradável, não é? Para Teherão. Portanto... E há um pormenor nisto que o Vasco está a referir, que não só porque vamos ter muito provavelmente já no próximo ano o processo de sucessão do líder supremo Ali Khamenei, que é um pouco como a sucessão do Papa. Tem a ver com a idade, tem a ver com a saúde, tem, mais do que com as condições políticas, mas é que há uma ideia generalizada, esperamos que esteja errada, mas duvido muito, que um ataque massivo israelita com apoio norte-americano ao Irão vai arrasar as instalações militares, degradar ainda mais a economia e obrigar a uma suspensão ou atrasar muito o programa de desenvolvimento nuclear militar. Mas a consequência que vai daí advir é que, seja quem for que suceda no poder em Teherão, vai assumir que, sem ter uma garantia de defesa nuclear, o país não pode contar com nenhum aliado seguro. Portanto, imaginemos que há guerra, com um ataque direto, mas o resultado final dessa guerra vai ser de que pode cair o regime dos ayatollahs, haver um movimento de democratização, o que se quiser, mas a questão do nuclear militar vai estar sempre presente. Não vai sair porque a instabilidade regional todo o processo é demasiado volátil. É para ti também o maior risco em 2025? Posso só acrescentar uma coisa antes de dizer ao João outra vez? Que é o seguinte, isto que o João está a dizer é verdade. Nós olhamos às vezes para o mapa e pensamos que países existem. Nós pensávamos que a Síria existia, quer dizer, pensamos que o Burkina Faso existe, quer dizer, esses países não existem, quer dizer, são linhas no mapa, etc. Agora, há uma diferença entre a Síria, que deixou de existir, e o Irão, porque o Irão existe. É um país, nesse sentido, com coesão nacional, com uma cultura muito antiga, com elites sofisticadas. Com continuidade estatal, digamos assim. Continuidade estatal. E o conceito de nação.
conceito de nação, de civilização, e é um regime que, sendo repressivo, não é aquele regime, já foi sanguinário logo depois da Revolução, quando Khomeini executou muita gente. Mas hoje o regime, quer dizer, obviamente repressivo, mas não é aquele gangsterismo da Síria. E a outra coisa que eu acho que é diferente é, enquanto na Síria as forças leais, as forças de elite do regime, a guarda presidencial, por exemplo, que era composta basicamente, exclusivamente de aluítas, não é? Quer dizer, as forças de elite do regime iraniano provavelmente não irão para casa pacificamente, até porque, estou a falar da Guarda Revolucionária, a Força Quds, etc. Porque no Irão, a Guarda Revolucionária, essa elite militar, tem de facto também muitos interesses económicos, controla muito a indústria. Portanto, eu acho que eu tenho ouvido nos últimos tempos pessoas dizer assim: agora foi a Síria, isto é fácil, então vamos para o Irão e o Irão parte-se tudo, vai ser a mesma coisa, porque o Irão é um tigre de papel. Não é, e é uma situação semelhante à da China, porque o Irão tem problemas com minorias nacionais, mas as suas minorias nacionais estão nas zonas de fronteira, estão na periferia. É como a China tem problemas graves com minorias nacionais, mas sejam desde mongóis, sejam uigures, sejam tibetanos, são minorias da periferia. Isto faz uma grande diferença quando nós estamos a falar de países com profundíssimas tradições culturais e, sobretudo, com uma ideia de continuidade como Estado. Civilizacional, João. É civilizacional. Mais poderoso. É um pouco, por exemplo, como o caso de Israel, que, por causa do seu vínculo cultural religioso entre os judeus, conseguiu superar os períodos em que não teve existência estatal através do processo da diáspora. No caso de culturas que têm a mesma, digamos, profundidade histórica, se quisermos usar uma imagem com uma cultura persa, iraniana, ou como a cultura chinesa Han, ou como as culturas com idêntica profundidade histórica do norte do continente, do subcontinente indiano. Nós estamos a falar de blocos de granito que acabamos a dar cabeçadas nele quando pensamos que é fácil destruí-los porque eles estão numa situação de carência militar, digamos assim. Para ti, qual é o maior risco, então, para 2025? O maior risco é que não aconteça uma notícia boa. O maior risco, muito provavelmente, está no Médio Oriente, porque é muito provável que haja uma investida militar contra o Irão. E isso reflete-se na questão russa, porque o regime russo é excepcionalmente frágil. Estão de acordo, mais uma vez? Estamos de acordo no mal, o que é terrível, porque não temos nada de desde optimismo. A semana passada, quando o João criticou o Biden... Mas eu sempre critiquei a Biden e continuo a considerar que felizmente tudo isso está gravado. Que Trump não foi reeleito presidente e infelizmente que foi agora eleito presidente. Sobre isso não tenho qualquer dúvida. É um dos grandes dramas e temos de viver com ele e temos de definir uma estratégia em relação a ele. Não podemos ser única e exclusivamente reativos em relação àquilo que vai fazer a administração norte-americana. Acho que esse é um dos grandes dramas para que temos de olhar, é que está-se na lógica do ser reativo em relação àquilo que vai fazer a administração de Trump. Grandes linhas do que vai fazer a administração de Trump já são conhecidas, portanto, é em função delas que temos de agir. E a ação preventiva, digamos, em relação a ações norte-americanas que possam prejudicar os nossos interesses nacionais ou como parte das alianças, tem de ser começar a tratadas a partir de agora. E os resultados são maus, olhando realisticamente para Trump, que as pessoas não quiseram fazer nos últimos anos. Agora. E uma vez que já falámos bastante então também da questão do Irão e do Médio Oriente, vou-te pedir para avançar para a figura a seguir com atenção.
É uma que há muitos anos que é seguida com atenção, que é Marwan Barghouti. Costumam apelidá-lo... Líder da Fatah? O antigo líder da Fatah costumam apelidá-lo de Mandela palestiniano. Parece-me que é uma comparação completamente descabida. Mas porque que Marwan Barghouti é muito importante? Primeiro pela idade. Ele nasceu em 1959. Ele foi o líder militar das Tamzin, das milícias da Al-Fatah. Esteve envolvido no combate violento contra Israel, ações de terrorismo e tudo mais. Foi capturado em 2002 e desde então cumpre 5 penas de prisão perpétua. Consensualmente, pelo menos de fora, visto como um dos raríssimos, se não o único líder palestiniano que, até pelo facto de estar preso há tanto tempo, poderá apresentar-se como um interlocutor político inteligente, aceitável, quer para Israel, quer para outros parceiros regionais. Atenção, isto é apenas uma expectativa que existe em relação a esta pessoa, mas qualquer acordo político regional sobre a questão de Gaza, sobre os interesses de Israel na Cisjordânia, como vão ou não desenvolver-se os colonatos, a situação com a Síria, se houver um sinal de que Israel considera a possibilidade, qualquer governo de Israel, o que suceder ao governo de Netanyahu, considera a possibilidade de libertar Marwan Barghouti para participar nesse processo negocial, isso será muito importante. Portanto, é uma daquelas pessoas a quem se tem de seguir com toda a atenção a maneira como os governos em Israel pensam ou não relacionar-se com ele e se consideram que ele é capaz de ter alguma valia negocial, porque podem considerar que não, tudo isto é uma expectativa errada e Marwan que cumpra as suas penas de prisão perpétua. Duvido que ele não seja libertado, não provavelmente ainda este ano, talvez... Este ano de 24 não, mas em 2025, consoante a evolução, se o governo israelita de União Nacional, que será suceder a Netanyahu muito provavelmente, optar por outras estratégias políticas, porque é preciso terá de negociar qualquer coisa com palestinianos, seja que palestinianos forem, Marwan Barghouti é capaz de entrar na jogada. Vasco, uma figura a seguir em 2025. Bem, eu estou estupefacto, porque mais uma vez as estrelas alinham-se. Eu estou de acordo com o João, só que do lado contrário. Ou seja, eu acho que a figura a seguir este ano é Benjamin Netanyahu. E acho isto por várias razões. Primeiro, quer que as pessoas gostem ou não de Netanyahu, quer dizer, há um facto incontornável. É um grande político. Alguém que sobrevive a tudo e a todos, não é? Foi derrotado, regressou, tem problemas com os tribunais. É um bocadinho, quer dizer, a gente diz que Trump, não é, teve uma grande vitória, sobreviveu a tudo, mas de um certo ponto de vista, a sobrevivência de Netanyahu ainda é mais impressionante, não é? Atendendo à natureza da sociedade israelita e da polarização, não é? Que há no sistema partidário israelita. Acho que ainda é mais fascinante desse ponto de vista, quer dizer. E o que é que aconteceu? Nós agora sabemos coisas que não sabíamos há umas semanas atrás. Uma delas é que eu não gosto muito de falar em pontos de viragem, mas um dos pontos altos da guerra que Israel conduz na sequência do 7 de outubro foi a explosão dos pagers, não é? No Líbano. Agora sabemos o quê? Sabemos por uma notícia que me parece absolutamente confiável, que a administração americana não queria avançar com isso. Joe Biden teria indicado que não queria avançar com esse tipo de ação, porque se colocava, do ponto de vista da administração americana, que se colocava o problema depois de uma retaliação do Hezbollah que poderia levar a muitos mortos em Israel. E a outra pessoa que não queria, porque
partilhava esta leitura dos serviços americanos. A outra pessoa que não queria era Galante, não é? O ministro da Defesa, que foi despedido e, em retrospectiva, bem por Netanyahu. Portanto, tanto os serviços de informação israelitas, que não estiveram muito bem em 7 de outubro, agora também não estiveram muito bem, mas influenciaram, pelo aquilo que se percebe, os americanos. Portanto, a única pessoa no meio disto tudo, não é? Ou uma das poucas pessoas no meio disto tudo que teve a coragem de avançar e teve a visão, diria até, de avançar, foi Netanyahu, que aliás foi obrigado a dar a ordem, não é, da detonação antes, porque aparece uma notícia, as fontes deviam ser os serviços israelitas, a alertar o Hezbollah. Por isso é que aquilo foi também desencadeado tão rapidamente. Bom, isto para dizer o quê? Netanyahu agora vê-se numa situação, não é, em que é um dealer, é um distribuidor de jogo. É? Sempre que está em tribunal, convém não esquecer. Sim, mas tem sobrevivido a isso. Os israelitas não querem saber. Aqueles casos, tal como os casos nos Estados Unidos de Trump, são politicamente motivados. Não estou a dizer que ele não seja culpado, é outra coisa, João. Não é? Mas espera lá. Sim, não. Eu só sublinhar que está a decorrer o julgamento dele em Tel Aviv. Esse julgamento é politicamente motivado. Por corrupção, tráfico de influência, é só isso que eu estou a dizer. Mas eu não estou a dizer que ele seja inocente, eu não sei, não vi as provas. E até pode ser culpado, mas que é politicamente motivado, é. Não faço ideia se não me parece que seja. Duvido, aliás, que seja politicamente motivado. Eu não sei mais do que também duvidavas que nos Estados Unidos era mas assim. Centrando, Netanyahu em 2025 deve ser. Certo, porque será a figura que, ou uma das figuras, vai determinar ainda por cima. Quer dizer, Netanyahu era detestado por Obama, detestado por Biden, mas apesar de ter cometido um pequeno erro há 4 anos atrás, não é? Quando se aproximou a Biden congratulando que Trump não terá ficado muito satisfeito com essa deslealdade na cabeça de Trump, mas a relação está recuperada, não é? Netanyahu foi à Flórida falar com Trump e, portanto, agora com esta força, com esta aliança de Trump, sim, Netanyahu é uma pessoa a ter em conta. Se não se zangarem profundamente, entretanto, com Trump, não é de excluir essa possibilidade, não é? Nada é de excluir. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui, com as escolhas dos temas a ter em atenção no próximo ano de 2025. Como habitualmente pode ouvir-nos no site da Sábado, no canal do YouTube da Sábado e em todas as plataformas de podcast. Nós regressamos a 10 de janeiro. Obrigado por estar desse lado, entretanto, e um feliz ano novo. Conselho de Segurança.